várias considerações aqui apontaram para abusos, violências, né? E são violências muito, muito sutis. As relações de abuso, elas são muito sutis. Tem o abuso no ambiente profissional, a gente chama de assédio, assédio moral, assédio sexual. Tem o abuso no ambiente familiar, tem a violência doméstica, tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial, tem a violência social, o ataque à reputação, né? Tem o abuso religioso. E também a gente ouve, e parece que está se multiplicando isso, o número de pastores e líderes religiosos evangélicos envolvidos com escândalos. E em relações de abuso. Então, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre abuso espiritual para você. E faço isso a título de introdução, eu quero ler algumas citações para você. Primeiro, Blaise Pascal, filósofo, matemático, francês. Olha o que ele disse. Os homens nunca fazem o mal tão completamente e com tanto entusiasmo quanto quando o fazem por convicção religiosa. Olha o fundamentalismo aí. O fanatismo religioso. É um mal com tanto entusiasmo e paixão e fervor, e tão mal feito por motivação religiosa. Isso é o fundamentalismo. Feito em nome de Deus, feito em nome de um poder absoluto, né? C.S. Lewis, ele diz o seguinte: de todos os homens maus, os maus religiosos são os piores. De todos os homens maus, os maus religiosos são os piores. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, uma escola vienense de psicologia, né? Viktor Frankl. Quando o senso de valor próprio de uma pessoa se torna cego, essa pessoa experimenta uma situação em que esse senso de valor próprio cego se deflete em direção ao poder para buscar realização. Quanto menos eu acredito no meu valor, mais eu vou ter a necessidade de me afirmar. E o Viktor Frankl está dizendo que o caminho que eu vou escolher para isso é o caminho do poder. Então, olha o que ele comenta em seguida. Essa pessoa irá buscar poder sobre os outros, a fim de elevar a sua própria autoestima. Isto é, para que eu me sinta grande, eu preciso diminuir você. Eu preciso humilhar você, eu preciso controlar você, eu preciso submeter você a mim. E como eu não consigo fazer isso, eu exerço poder, ou poder econômico, ou poder físico, ou poder político, ou poder jurídico, ou poder militar. Eu abuso de você, né? Porque eu tenho poder. Então, eu grito com você, você não pode fazer nada. Eu não sei se vocês acompanharam tempos atrás a conversa do presidente Zelensky com o presidente Donald Trump na Casa Branca. Aquilo foi um exemplo claríssimo de abuso, em que o presidente americano disse: você cala a boca, você não está em condição de questionar, nem de dar opinião, você está muito mal, você está com o pires na mão aqui, nós somos os Estados Unidos da América do Norte, sem a gente você está
perdido, então fica na sua. Quer dizer, então, o que é o abuso? O abuso é uma ação praticada no contexto de uma relação desigual, onde o abusador se vale de sua condição supostamente, né, superior. Então, o abusador se vale da sua condição de superioridade, visando proveito próprio e indevido. Então, o abuso acontece sempre numa relação desigual. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, a pedofilia. Por que a pedofilia é um pecado inadmissível? Porque é uma relação desigual, um adulto e uma criança. Não tem paridade na relação. O abuso espiritual é o uso impróprio de qualquer posição de poder. Então, o abuso, tira o espiritual, o abuso é o uso impróprio de qualquer posição de poder para satisfazer interesses particulares do abusador. Porque, em tese, isso que nos ensina o Evangelho, quem está numa posição de poder está lá para servir ao bem comum e não para satisfazer as suas próprias necessidades e interesses. Quando você faz algo que lhe foi solicitado ou exigido, e você faz isso motivada ou motivado pelo temor de alguma perda ou algum dano, então você está sendo abusado ou abusada. Se você faz aquilo que lhe foi solicitado ou exigido por medo do que pode acontecer com você se você não fizer, isso é um abuso. Então imagina, a pedagogia do medo, ou você obedece ou você vai para o inferno, torna Deus um abusador. A relação é absolutamente desigual, Deus e nós, e Deus diz, ou você me obedece ou eu te mando para o inferno queimar por toda a eternidade. Quer dizer, isso é uma péssima pedagogia. Quer dizer, nós não toleramos que os pais façam isso com seus filhos, que dirá nós vamos tolerar que Deus faça isso com a gente, né? Vamos colocar isso em Deus. Se nós julgamos o caráter, a maturidade, a sanidade psíquica e emocional de um adulto que faz isso com outro ser humano, quanto mais de Deus a gente não pode tolerar isso. Essa imagem de Deus é completamente distorcida. Quando você solicita ou exige algo, colocando a pessoa a quem você fez a solicitação ou exigência sob constrangimento irresistível de dizer não, você está praticando um abuso. Se a pessoa com quem você está falando, ela não pode dizer não para você, essa é uma relação abusiva. Então pensa quantas casas, exatamente hoje, quantos lares tem um homem violento em que a mulher fica apaziguando os filhos, fica protegendo os filhos da violência do pai. Ela tem medo de expor a opinião, ela tem medo de questionar, ela tem medo de dizer não. E o ambiente doméstico é um ambiente de tensão, é um ambiente de subjugação, é um ambiente de receio, é um ambiente traumatizado. É um ambiente abusivo, é isso que eu estou dizendo. E o abuso espiritual caminha na mesma direção. Então eu vou fazer comentários agora para você de um capítulo da Bíblia que fala só sobre abuso. Jesus falando sobre abuso, é Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, Jesus está dirigindo palavras duras contra os mestres da lei e os fariseus, o grupo religioso mais zeloso dos seus dias, mais zeloso da lei. E Jesus fala a respeito deles. Então ele diz, primeiro, que os abusadores, eles usurpam a autoridade das Escrituras porque eles se assentam na cadeira de Moisés.
Eles transformam a palavra deles, abusadores, em lei. É isso que Jesus está criticando no versículo 2. Está dizendo, olha, o abusador, ele pega a palavra de Deus e ele interpreta como ele quer, e ele faz com que a interpretação dele seja equivalente à palavra de Deus. E isso talvez seja o maior artifício, o maior recurso do abusador espiritual. Pastores, apóstolos, concílios, comissões denominacionais, colégios pastorais, bispos, que dizem o seguinte: a nossa interpretação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Isto é, eles se sentam na cadeira de Moisés. E Jesus está dizendo, isso, você não está na cadeira de Moisés. Não confunda a sua interpretação da lei de Moisés com a lei de Moisés. E a cadeira de Moisés é de Moisés, não é sua. Como seria interessante se nas nossas comunidades nós disséssemos, olha, o que eu compreendo da palavra de Deus é isso. Faz sentido para você? A minha interpretação da palavra de Deus é essa. E eu não estou sozinho, olha, tem muito mais gente na história da igreja que interpretou dessa maneira. Há um consenso histórico. Né? Eu não estou dizendo sozinho, isso aqui não é da minha cabeça. Em 2000 anos de história da igreja, se um sujeito aparece dizendo que tem uma interpretação que só ele tem, isso é uma ofensa ao Espírito Santo que está nos guiando a toda a verdade durante os últimos 2000 anos aí, desde o Pentecoste, não é? Não faz o menor sentido. Jesus diz também que os abusadores, eles são hipócritas. No versículo 3 ele diz que eles não praticam o que pregam. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E eles vivem de fachada. Limpam o exterior do copo, mas o interior está cheio de ganância, cobiça e maldade. É aquele ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Eles vivem de fachada. Jesus diz que eles são sepulcros caiados, os versículos de 25 a 28, do capítulo 23 de Mateus, Jesus fala ali, eles limpam o exterior do copo. Quem vê de fora acha bonito. É claro, porque eles são hipócritas, eles não fazem o que eles dizem. E mais, por que eles não fazem? Porque aquilo que eles dizem ser a lei de Moisés e ser a verdade e ser o imperativo ético, moral, o mandamento, Jesus diz, olha, eles fazem exigências exageradas. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, o versículo 4. O que isso faz? Quando alguém coloca um peso moral sobre mim, uma exigência moral sobre mim exagerada, eu não vou conseguir cumprir. E se eu não conseguir cumprir, isso vai gerar em mim o quê? Frustração, culpa e medo. Olha o mecanismo do abuso. Eu exijo demais de você, você não cumpre, eu sei que você não vai cumprir. Veja como o ambiente corporativo é abusador. Eu coloco uma meta em cima de você que eu sei que você não vai cumprir, e aí eu gero em você a frustração, você começa a duvidar da sua capacidade, você não alcançou. A meta era irreal, era um fardo pesado demais. Aí você não realizou a meta, não alcançou a meta, você começa a duvidar da sua capacidade, você se frustra, aí você começa a se culpar, você se irrita, você entra num estado emocional de medo de perder seu emprego, de sofrer algum dano dentro da sua carreira profissional ou na sua empresa, e você trabalha nesse clima. É abuso, um ambiente abusivo. Né? E na religião é isso, as igrejas fazem isso, os pastores fazem isso, impondo fardos sobre as pessoas morais e exigindo comportamentos que nem eles mesmos estão dispostos a sequer tentar viver daquela maneira. E Jesus está dizendo, vocês são hipócritas, vivem de fachada,
Vocês assumiram a cadeira de Moisés e vocês estão gerando um ambiente tóxico, um ambiente adoecido, neurótico, neurotizante. Isso é uma doença. Os abusadores de Jesus, eles são narcisistas e vaidosos. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Versículo 5. No versículo 6, eles gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos melhores lugares nas sinagogas. Eles gostam de receber honra. São vaidosos e narcisistas. Eles falam de si o tempo inteiro. Eles gostam de reconhecimento público. Versículo 7. Eles gostam de receber saudações nas praças. É um negócio ridículo. O sujeito fica em pé ali no pátio da igreja para todo mundo passar e beijar a mão dele, beijar o anel dele e pedir bênção, pastor, para ele ficar dizendo, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, meu filho. Ele é o dono da bênção, ele que distribui para todo mundo. Você está vendo como funciona? O cara gosta de ser saudado na praça, na frente de todo mundo, e eles, assim mesmos, se exaltam. Versículo 12. Eles praticam a tal da autopromoção. Falam bem de si mesmos o tempo inteiro, se vendem o tempo inteiro, porque são narcisistas e vaidosos. Tudo isso Jesus que está falando, tá? Os abusadores, eles exageram, disse Jesus, os seus sinais exteriores de piedade. Fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Os adereços, né, os ornamentos das vestes de um judeu eram os filactérios e as franjas das vestes, os tzitzit, por exemplo. E eles fazem assim, exagerados, né, para exagerar os sinais exteriores de piedade, o versículo 5. E eles disfarçam a sua desonestidade e a sua hipocrisia com atos exuberantes de piedade e de devoção, longas orações com voz impostada, falando difícil com Deus, e você fica ouvindo aquilo, você fala, nossa, eu nunca vou orar desse jeito, eu não sei falar com Deus desse jeito, eu tenho até vergonha de orar, e que bom que esse homem de Deus está orando por mim, e eu estou debaixo da cobertura espiritual dele. Abuso, abusador, maldito. É isso que Jesus está falando. Os abusadores, eles fundamentam a sua autoridade nos seus títulos. Eles gostam de ser chamados de rabis, mestres, rabis. Eles gostam, você chega e fala com ele assim, boa noite, Geraldo, pastor Geraldo, apóstolo fulano de tal, bispo não sei que lá. Você não tem nome? Você pergunta o nome do cara, como é seu nome? É pastor Carlos. Não, eu perguntei seu nome, não seu título. Mas o título é mais importante do que a identidade, do que o nome. Jesus, hein? Tem 2000 anos isso aqui. Desenvolvem os abusadores relações hierárquicas desiguais. Um só é o mestre de vocês são irmãos. Por que tem que chamar o outro de senhor, de rabi, de mestre, de apóstolo? Vocês são irmãos, disse Jesus. Mas não, o abusador ele precisa de uma relação hierárquica. O versículo 10, Jesus diz, não fiquem chamando de chefe. Vocês são irmãos. Não fica chamando de chefe, não estabeleça uma relação hierárquica na comunidade. Esse é o ambiente certo do abuso. Os abusadores infantilizam seus seguidores, chamando de filho, filha, com diminutivos, Paulinho, Joãozinho, Marininha. A Marininha já cresceu, já fez mestrado, já tem 2 filhos. Não é Marininha, é uma mulher formada, mas Marininha é uma forma de você diminuir a opinião, de você diminuir a capacidade, a competência.
essa infantilização e essa afetividade perversa, queridinha, minha filha do coração, tudo isso daí vai estabelecendo uma relação de infantilidade. O versículo 9, Jesus diz, não chame ninguém de pai, vocês só têm um pai que está no céu, é o Pai Celestial. Incrível, né? Ele está falando isso aqui no contexto religioso, tá? Os abusadores, eles gostam de ser servidos. E Jesus diz, o maior entre vocês deverá ser o servo, e não o apóstolo. Você quer apóstolo? Então sirva. Eu lembro de uma pastora que disse, na televisão, eu vi esses ouvidos que Jesus há de ressuscitar, ouviram essa irmã dizendo, meu marido chega no aeroporto, não tem ninguém para carregar a mala dele, isso é um absurdo. Oi? Então o apóstolo é para ser servido? Não, Jesus falou que o apóstolo deve ser então o primeiro a servir. Ele é o maior da hierarquia eclesiástica, ele deveria ser o servo e não o servido. É incrível, né? Eles se julgam os abusadores mediadores do acesso ao reino de Deus. Eles não deixam entrar. Vocês não entram e não deixam entrar. O cara fica na porta. Ele diz quem pode, quem não pode, quem é de Deus, quem não é de Deus, quem é do diabo. Ele é o guardião do portão do céu. Versículo 13. Eles não têm escrúpulos em fazer o mal com pessoas fragilizadas. Jesus denuncia os abusadores que devoram as casas das viúvas. Pessoas fragilizadas emocionalmente, atravessando dificuldades, né? Atravessando uma dificuldade econômica, financeira, precisando de ajuda, passando por um luto, passando por uma enfermidade na família, pessoas vulnerabilizadas circunstancialmente. Eu tenho uma família da igreja que o pai pediu para a filha, o pai com câncer em estágio avançado, pediu para a filha para ir numa igreja XPTO. E ela não queria levar, mas foi um pedido do pai. E ela levou na cadeira de rodas. E o pai passou embaixo da corrente da oração lá, que os pastores faziam, os bispos, e continuou na cadeira de rodas. E aí o bispo falou, se você não foi curado, entre naquela porta ali. E o pai dela disse, filha, eu quero entrar naquela porta. E ela já antecipando e antevendo que seria muito ruim. Mas ela levou, porque era o pai dela. E fez certo. É o pedido do pai dela. Chegou lá, o pastor disse assim, você, se estivesse num médico, daria só R$10? Só R$100? Quanto custa a consulta de um bom médico na cidade de São Paulo? E para Deus, você vai dar quanto? Esmola? Migalha? Na fragilidade de uma enfermidade terminal, no conflito da filha com seu pai, um homem na cadeira de rodas, um discurso desse, isso é um abuso da pior espécie. Mas os abusadores não têm escrúpulos em tirar vantagem de pessoas fragilizadas, porque na hora do desespero e do sofrimento, e por uma filha, por um filho doente, a gente está disposto a fazer quase qualquer coisa no desespero. E se a gente não tem pessoas ao nosso lado que nos cuidam, que nos protegem, inclusive dos abusadores, porque a gente perde um pouco do juízo nessa hora. E a gente precisa de amparo, de um ambiente seguro, de uma comunidade segura, de uma liderança religiosa segura e que vai ser protetora naquele momento de vulnerabilidade circunstancial. Os abusadores, eles são trabalhadores, viu? Isso a gente tem que tirar o chapéu. Abusador trabalha. Incansável. Mas Jesus denuncia no versículo 15 que eles percorrem terra e mar para fazer um convertido, um prosélito. Mas quando conseguem, tornam o prosélito 2 vezes filho do inferno. Porque
O prosélito que estava cego agora vai ser guiado por outro cego e os dois vão cair no abismo. E Jesus está dizendo: olha, vocês trabalham demais, percorrem terra e mar, mas vocês não trabalham para Deus, vocês trabalham para vocês mesmos. E as pessoas que estão confiando em vocês estão iludidas, enganadas e vão sofrer. Os abusadores escravizam seus seguidores através de votos e pactos. Tem igreja que o pessoal faz pacto de sangue, faz tatuagem, gera amarração psicológica, sabe? E aí Jesus denuncia nos versículos de 16 a 22, dizendo: olha, não jure. Não jure. Você vai ficar obrigado pelo seu juramento. Você vai fazer pacto, vai fazer voto. Eu lembro uma vez que eu peguei um táxi e o motorista do táxi falou assim para mim: doutor, o senhor é a minha última corrida de hoje porque eu vou para a corrente da fé. E eu não disse que era pastor, nada, e comecei a perguntar sobre a corrente da fé. E ele disse assim: eu tenho que ir, não posso faltar, porque Deus ama quem persevera e odeia quem retrocede. E são 40 dias da corrente da fé. E eu já estou no dia sei lá qual. E se eu faltar hoje, eu tenho que voltar para o primeiro dia, começar do zero, tudo de novo. E Deus, ele ama quem persevera e abomina e odeia quem retrocede. Aí você cria uma amarração simbólica. Você diz: ó, se você não vier 40 dias aqui para eu tirar o seu dinheiro, Deus não vai te abençoar. Não vai te dar a bênção que você está querendo, que você está pedindo. Isso é maldito. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é abuso espiritual. Amarrando as pessoas e fazendo com que elas assumam compromissos e se impliquem no compromisso que fizeram. Mas um compromisso que elas jamais deveriam ter feito e deveriam ter assumido. Os abusadores, eles acendem os holofotes sobre as minúcias, mas esses holofotes sobre as minúcias só servem para desviar a atenção daquilo que é realmente importante e essencial. Jesus denuncia esses caras dizendo: vocês coam mosquito e engolem camelo. Vocês criticam a menina adolescente que engravidou do namorado, ou o namorado e a menina que se engravidaram, mas vocês praticam adultério na antessala do gabinete pastoral, se não dentro do próprio gabinete. Vocês abusam das suas paroquianas. Vocês são violentos. Vocês roubam dinheiro da igreja, mas ninguém está vendo, porque a oração é impostada, o terno é no último corte, tem segurança. O grande homem de Deus, abusador. E Jesus está dizendo: vocês com mosquito engolem camelo. Vocês dão dízimo, mas vocês não praticam a misericórdia, a compaixão e a justiça. Os abusadores, eles se julgam mais fiéis do que todo mundo. Olha o que Jesus fala dos abusadores, versículos 29 a 32. Ele diz assim, que eles, os abusadores, dizem: se nós estivéssemos no lugar dos nossos antepassados que pecaram, nós não teríamos pecado, não. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma palestra para casais, e eu falei sobre Adão e Eva, e o pecado de Eva, e uma senhora na primeira fileira disse assim: pastor, se eu estivesse no lugar de Eva, eu não teria comido a fruta, não. Eu falei: irmã, acabou de comer. Acabou de comer. É essa arrogância, essa prepotência. Eu não teria feito isso. Eu nunca vou fazer isso. Lembra do Pedro? Nunca vou te negar. Jesus diz: você pensa que é pedra, mas você é só o pó. Você é pó. Né? Então, o abusador, ele tem uma arrogância, ele tem uma soberba espiritual, ele acha que ele tem que ele é melhor do que todo mundo,
E ele é tão soberbo que mesmo quando ele sabe que ele não é melhor que todo mundo, ele acha que Deus vai passar pano para ele porque ele é muito especial no reino de Deus. Ele é muito usado no reino de Deus, então Deus não vai deixar ele se meter em escândalo, porque o escândalo dele vai envergonhar o evangelho. Não, o que envergonha o evangelho é o abuso que ele pratica. O que envergonha o evangelho é a maldade que ele pratica e a rede de iniquidade que ele cria para sustentar a sua posição de abusador. É muito interessante isso, né? Eu já falei várias vezes que você não pode denunciar porque você vai causar escândalo para o evangelho. Não, quem causa escândalo para o evangelho não é quem denuncia, é quem comete o crime. É o criminoso que escandaliza o evangelho, não é quem denuncia. Não é a mulher abusada que denuncia o seu pastor ou o seu bispo, ou seja lá quem for, que causa escândalo. É o abusador. E sabe que é muito interessante que os abusadores, por último aqui, versículos 33 e 34, Jesus diz que eles hostilizam os que combatem o seu ensino e as suas práticas. Jesus diz a eles: serpentes, raça de víboras. Serpente, raça de víbora, víbora tem peçonha. Então, os abusadores, eles hostilizam com a sua peçonha, com o seu veneno, os profetas e os sábios e os mestres. Jesus diz: eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Quem disser a verdade, quem questionar o seu ensino e a sua prática, quem apontar o seu pecado, quem denunciar a sua estrutura religiosa iníqua, maldita, você vai perseguir. Você vai perseguir e você saiba, Jesus está dizendo, que você está perseguindo profetas, sábios e mestres. Uma característica do abusador é que ele coloca uma blindagem ao redor das pessoas que lhes são fiéis para que elas não ouçam nenhuma outra voz a não ser a voz dele mesmo. Eles proíbem de ir em outra igreja, proíbem de contato com outras comunidades, proíbem o trânsito, proíbem. Eles não gostam que você leia, que você estude, que você questione a fala deles, que você sequer pergunte. Por quê? Porque eles são intocáveis. Então, tudo isso é abuso e a gente, infelizmente, vê isso nas nossas comunidades. As nossas comunidades estão cheias de personalidades, de homens e mulheres que são narcisistas, vaidosos, que são arrogantes, prepotentes, soberbos e que desenvolvem o seu ministério em nome de Deus, praticando abusos e violências atrás de violências. E a gente precisa prestar atenção nisso. Então, eu quero caminhar para o final dizendo que se você identifica alguma coisa assim na sua comunidade, na sua liderança religiosa, abra a janela e comece a pensar, estudar, comparar, ouvir mais, ouvir outras pessoas, ouvir outras vozes. Não durma na voz e no barulho de apenas uma referência religiosa na sua vida. Isso é caminho de sofrer abuso. Compare. Ouça 1, 2, 3. Ouça mais gente, converse. Se você tem dúvida, pergunta para o seu amigo, para sua amiga, para sua prima, para sua irmã, para o seu pai, para quem estiver perto de você que você confia. Fala, pô, achei meio estranho aquilo que o pastor falou. Olha o que o pastor me pediu, estou achando meio esquisito. Eu estou numa situação constrangedora, porque o irmão fulano me pediu isso, me mandou fazer aquilo. Reparta o seu incômodo, seja ele doutrinário, seja ele de um comportamento moral, seja ele de uma obrigação ou uma exigência que está sendo imposta sobre você. Não fique calado, não fique calada. Traga para a luz.
Não guarde com você os seus incômodos, o seu feeling, a sua intuição, o seu discernimento de que tem alguma coisa errada. Compartilhe. Isso não é maledicência. Se o seu coração é honesto, se o seu coração realmente está ocupado em fazer a vontade de Deus, isso não é maledicência, isso é uma expressão de autocuidado e de cuidado também das pessoas que estão à sua volta. Eu gostaria de observar também que você se você está numa situação de eventual abuso ou de suspeita de que o seu ambiente é abusivo, de que seu líder, a sua líder, é uma abusadora e que essa relação é de abuso, você vai passar por um conflito muito grande. Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas que sofrem abuso, elas foram evangelizadas pelo abusador. Um abusador, ele não faz só o mal. Um abusador de uma criança, ele dá brinquedo para a criança. Ele protege a criança. Ele faz carinho na criança. Ele alimenta a criança. Ele cativa a criança para poder abusar. E para gerar na criança aquela ideia de não é possível que ele está fazendo mal para mim, ele é tão bom para mim. E você vai viver esse conflito a respeito do seu pastor, da sua pastora, da profetisa, da irmã fulana de oração, do seu apóstolo. Você vai falar assim, não é possível, ele me evangelizou, eu conheci Jesus através dele. Não é possível, ele me abençoou no meu casamento, não é possível, ele estava lá quando o papai faleceu, não é possível. Não, é possível sim. E aí é importante você separar aquilo a respeito do que você deve ter gratidão a Deus pelo bem que essa pessoa lhe fez um dia e um tempo da sua vida, mas reconhecer que a partir de um determinado momento, essa pessoa passou a lhe fazer mal. Então você separa. Separa, se você discerniu o bem e o mal, seja grato pelo bem, mas seja também firme, posicionado, contundente a respeito do mal. Porque senão você vai continuar nessa relação de ambiguidade e vai continuar sofrendo abuso. Ok? Considere isso que eu estou te falando, porque isso é muito importante. Os abusadores, as pessoas que nos fazem mal, elas não nos fazem somente o mal. E, às vezes, o bem que elas nos fazem é na proporção do mal. É um bem muito grande também, que gera a gente em dúvida, gera dúvida na gente. Então, você vai passar por isso, mas peça a Deus que lhe dê discernimento e compartilhe com outras pessoas da sua confiança, as intuições e os discernimentos que você tem. E, é claro, você vai ter que passar por uma experiência de perdoar. Perdoar a você mesmo. A culpa de sofrer um abuso não é sua. Como que eu deixei isso acontecer comigo? Não é sua culpa, você não deixou. Inclusive, quando você começou a sofrer abuso, você não tinha sequer consciência de que aquilo era um abuso contra você. Você não deixou. Quando seus olhos se abrem para o abuso que você sofreu, isso significa que você tem uma nova consciência. E se você, no momento em que estava sofrendo o abuso, tivesse a consciência que tem hoje ao enxergar o abuso, você não teria permitido que fosse feito aquilo com você. Então, você não deixou. A culpa não é sua. A culpa do mal que lhe foi feito é de quem fez o mal. Então, você tem que perdoar você mesmo. Seja generoso, generosa com você e diga assim, olha, eu não tive condição, eu não tive capacidade, eu não tive discernimento, eu não tinha maturidade. Em alguma relação, você vai dizer, eu não tinha sequer idade para perceber que eu estava sofrendo abuso. Então, perdoe a você mesmo. Perdoe as outras pessoas abusadas no mesmo ambiente, no mesmo contexto, pela mesma pessoa ou pelas mesmas pessoas que não fizeram nada, que não resistiram, que não denunciaram.
mas deixaram que o abusador continuasse abusando, porque elas não tomaram providências. E aí você vai culpabilizar outras pessoas. Mas pensa que as pessoas sofreram abuso. E é cruel demais exigir de quem está sofrendo abuso posicionamentos. Porque a pessoa que está no abuso, sofrendo abuso, ela está numa situação de vulnerabilidade, ela está numa situação de fragilidade, ela está ferida, ela está envergonhada, ela está culpada, ela precisa de muito cuidado, de muito amor e de muita competência amorosa para que ela se firme nos seus próprios pés. O pessoal diz assim: por que deixou tanto tempo para denunciar? Porque não tinha condição de denunciar, não tinha condição nem de enxergar que estava sofrendo um abuso. Por isso que demorou. Demorou um tempão de terapia para a pessoa conseguir enxergar o que aconteceu, realizar o que aconteceu, se curar das feridas que carrega, a ponto de poder denunciar depois. Então, perdoe também as pessoas que sofreram abuso no mesmo contexto que você sofreu. E, por último, perdoe o seu abusador, a sua abusadora. Perdoe. Porque perdoar não é uma coisa que a gente faz pelo outro, é uma coisa que a gente faz por nós mesmos. É tirar o veneno dessa presença maligna do abusador dentro de nós, da nossa memória emocional, espiritual, física. A memória de um abuso tem sintoma físico. Tem sintoma físico, tem dor física, só de lembrar. Então, se você perdoar, você tira esse veneno, e o perdão também é um processo, não é assim, eu vou perdoar, estalou o dedo, perdoou. É um processo. E perdoar significa eu não vou esperar nada desse abusador em termos de restauração, de compensação, de restituição. Eu não vou esperar sequer que ele mude, porque eu vou colocá-lo nas mãos de Deus. Eu vou dizer assim, perdoar, sabe que eu vou dar uma imagem para você? Perdoar é o seguinte: toda pessoa que pecou contra você contraiu uma nota de dívida, mas todo pecado contra você é um pecado contra Deus. Então, você tem uma nota promissória na sua mão, mas Deus tem uma cópia na mão dele. Perdoar significa você falar para Deus assim: Deus, eu vou rasgar a nota que está na minha mão. Eu não vou cobrar, eu não espero receber, eu vou deixar isso ir embora. E Deus diz assim: pode deixar, eu tenho a nota aqui na minha mão, eu vou cuidar disso. É você entregar na mão de Deus isso daí, não é você que vai fazer justiça nem justiçamento. Você perdoa. E lembre-se, 2 semanas atrás eu falei sobre isso. Perdoar não implica em que você vai deixar de denunciar, de responsabilizar. Eu te perdoo, porque eu não te odeio, eu não respiro ares de vingança contra você, e posso até doar sangue se você precisar, e eu não vou deixar você morrer de fome. Eu vou cuidar de você, mas você vai para a cadeia, você vai sofrer as consequências do que você fez, você vai responder por isso, você vai ter que dar satisfação para a sociedade, para a sua família, para o meu pai, para sei lá quem, e para Deus, inclusive. Então, perdoar não significa não denunciar e não expor o abusador às consequências. Significa livrar-se do veneno que a presença do abusador na nossa memória traz contra nós mesmos. É jogar fora. Uma outra imagem é que o abusador enfia uma faca no nosso peito. Perdoar é arrancar a faca. Não deixar a faca lá. É tirar a faca. Então, eu oro a Deus que essa experiência que você eventualmente tenha passado ou esteja passando receba um sopro do Espírito Santo para que você tenha discernimento, condição, coragem
receba sabedoria para você agir dentro dessa situação, para que você não seja vítima de abuso. Se você está numa comunidade, se você está numa igreja, se você está convivendo com uma liderança espiritual e religiosa, que você vê sintomas de abuso, evidências de abuso, tome providências. A menor delas é você sair desse ambiente. As mais graves é você denunciar e você expor o abusador. Mas isso é uma coisa que você tem que pensar muito se você quer fazer isso. Mas proteger-se, deixando o ambiente do abuso, é importante. É importante também que você que não está sofrendo abuso, você que tem consciência, você que tem lucidez, você que está enxergando, que você amorosamente se aproxime das pessoas com quem você tem intimidade, com quem você tem uma relação de confiança estabelecida, para falar com elas, dizendo: irmão, irmã, isso não está certo. Olha o que está sendo feito, olha a maneira como você... Porque dificilmente uma pessoa que está sofrendo abuso, ela vai concordar com você na primeira fala. Mas uma fala sua, se você é respeitado, amado, e se ela sabe que você a ama, uma fala sua é a semente que o Espírito de Deus pode usar na consciência e no coração dessa pessoa. Lembra que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir? Então, a gente se convence a partir de uma palavra que vai fazer caminho dentro da gente. Então, é um momento de solidariedade da nossa parte com as pessoas que sofrem abuso, sofreram abuso, estão sofrendo abuso. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, que nos guia a toda a verdade, guie você, me guie, nos guie a verdade do Evangelho, né? E Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. E se o Filho do Homem libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Então, que o Evangelho seja um caminho de verdade, de liberdade, de libertação. E que Jesus traga liberdade e libertação para que você seja verdadeiramente livre. Deus te abençoe. Deus te abençoe no seu caminho de liberdade. Amém. Foi o que Deus colocou no meu coração para hoje, para o seu coração. Dá tempo ainda de falarmos um pouquinho só, pelo menos um pouquinho, Dani? Deixa eu beber uma água. Elaine, boa noite, Elaine. A cegueira é tanta, Ed, e falo por mim, que parece ter lido outro evangelho. Obrigado por esse tempo nas quartas do evangelho que complementam minha caminhada. Fico feliz, Elaine. É assim, né? O que a Bíblia fala, né? É que o caminho do justo é como a luz que vai brilhando mais e mais, né? E Paulo fala que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória, né? A gente não enxerga tudo de uma vez só. Enxergar tudo de uma vez só também é uma forma de ficar cego. A gente vai enxergando aos poucos, né? À medida em que a gente enxerga um pouco, a gente vai enxergando um pouco mais e um pouco mais e um pouco mais, e a gente vai experimentando o Evangelho. Thaisa, de novo, Thaisa, boa noite de novo para você. É muito chocante analisar nossa história de vida e identificar a quantidade de abusos que sofremos, e muitas vezes sem ter nenhuma consciência disso, mas após identificar me gera até repulsa. Então, acho importante gerar repulsa ao identificar. Essa indignação, essa raiva, isso é importante isso, reagir dessa maneira, com essa repulsa. Mas também eu desejo que você experimente gratidão e dizer assim: obrigado, Senhor, porque os meus olhos foram abertos e agora eu vejo. Obrigado, porque agora eu tenho consciência. Obrigado.
O Cláudio Manhães, o pastor Cláudio, ele fala uma coisa muito linda, ele diz que a pessoa diz assim, eu me desiludi. Fala, que bom que você se desiludiu, porque ruim é estar iludido. Então, que bom que você está desiludido agora. Então, é bom, agradeça a Deus que você enxergou, que você ganhou consciência, porque ter enxergado e ter ganho uma nova consciência diz que você não é mais passível de sofrer abuso, ou pelo menos que você está melhor preparada e amadurecida para não se deixar abusar, né? Então, é motivo de gratidão a Deus, motivo de gratidão a Deus. Givaldo, boa noite, Givaldo. Pastor Ed, eu sou um abusador. Descobri isso depois de aceitar a Cristo em minha vida e também buscando ajuda. O estranho não é assumir isso hoje, mas acontecia de forma tão natural que eu não identificava o abuso. Acredito que realmente o diálogo e os exemplos auxiliem de exemplos também contribuem para que mais pessoas percebam isso, se identificarem e buscarem a transformação que Cristo Jesus tem para nós. Amém, Givaldo, que você também teve os seus olhos abertos para você se enxergar como um abusador. E que Cristo trouxe essa consciência para você e que você tenha a oportunidade de refazer o seu caminho, de se refazer como pessoa, de se perdoar, de receber o perdão e de assumir as consequências e responsabilidades da vida que você teve, como você viveu, né? E sim, a gente tem que buscar ajuda. Se enquanto, por exemplo, eu estava falando, passou pela sua cabeça, será que eu sou um abusador? Será que eu sou uma abusadora? Né? E a gente não é necessariamente abusador em todas as relações. Talvez tenha uma relação abusiva com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, mas não com os filhos. Sabe isso? Se passou pela sua cabeça, será que eu estou numa relação abusiva? Procure ajuda, porque sozinhos a gente não sai dessa areia movediça, que são os hábitos, porque o Givaldo está dizendo que ele fazia de uma forma tão natural que ele nem percebia que era uma relação abusiva. A nossa cultura é uma cultura abusiva, é uma cultura machista, misógina, é uma cultura racista, e a gente vai se dando conta, né, de nossas posturas, nossos comentários, nossas falas, as nossas percepções, a maneira como a gente lê a sociedade, a gente fala, nossa, como eu sou machista, como eu sou isso, como eu sou aquilo, a gente vai se dando conta, porque a nossa cultura é assim. Então, que bonito o seu testemunho e que você busque ajuda mesmo e refaça seu caminho, né, Givaldo. Karen, Pastor Ed, a pior dor que eu senti foi quando jovem eu tive que lidar com a ideia de pecado, uma dor horrível, vontade de morrer porque aprendi que Deus não me amava mais por algo que eu fiz. Isso é um outro evangelho, né? É um desangelho, não é um evangelho, é um anti-evangelho de dizer que Deus não nos ama mais por causa de alguma coisa que nós fizemos. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, né, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, né? Quando Deus disse eu te amo, ele não estava iludido a seu respeito. E ele não achava que você tinha virtude. E Cristo se deu por nós, justamente por isso, né? Quando éramos ainda pecadores. E Deus nos ama. Mas, Pastor Ed, quantas pessoas estão a morrer no mesmo local onde pensam ter nascido de novo? Luiz, é verdade. Que triste, né? Que é o que Jesus falou, né? O guia cego guiando o cego, cego guiando o cego, né? Pessoas estão a morrer onde pensam ter nascido de novo. John, boa noite, John. Pastor, você descreveu todo o abuso que eu sofri. Para piorar, ele era como um padrinho que me criou desde pequeno.
O trauma causado me fez sair da igreja, mas espero conseguir voltar em algum momento. Olha, John, lamento muito pelo que você viveu e passou. Geralmente, né, foi o que eu disse, geralmente os abusadores que nos fizeram mal e nos fazem mal, eles nos fizeram muito bem também. Como você diz, era seu padrinho, criou você desde pequeno. Com certeza ele abençoou muito a sua vida, mas também te fez muito mal. E o trauma causado fez você sair da igreja, mas graças a Deus você não jogou fora o evangelho, né? Está aí no seu coração. Tanto é que nós estamos aqui conversando, graças a Deus, graças a Deus. Então, fico feliz de você estar aqui, John. Você encontra uma comunidade aí. Carlos Bregantin, fala, Brega, meu amigo, meu irmão. O pior dos abusos são os que são praticados em nome de Deus. Exatamente, Brega. Foi assim que eu comecei a nossa live de hoje, né, com Blaise Pascal e C.S. Lewis dizendo que os homens maus, os piores, são os religiosos. E que os que fazem o mal fazem com entusiasmo e tão completamente o mal quando fazem em nome de Deus, né? É isso mesmo, porque um abuso praticado em nome de Deus é um abuso praticado em nome de uma autoridade absoluta. E a gente, quando vai confrontar o abusador, parece que a gente está afrontando Deus. E é por isso que os abusadores religiosos, eles fazem questão de ostentar os seus títulos. Eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou reverendo, eu falo em nome de Deus, para dar a nós a sensação de que ir contra eles é ir contra Deus. Mas não é. Ir contra aqueles que falam em nome de Deus não é necessariamente ir contra Deus. Às vezes, para irmos ao encontro de Deus, nós temos que nos levantar contra os que abusam do nome de Deus e dos que abusam em nome de Deus. É justamente isso. Meus queridos e queridas, Luciano, a última, tá bom? Luciano, boa noite, Luciano. Pastor Ed, nem sempre concordo com o Senhor. Amém. A nossa relação não é abusiva, pelo menos nós dois estamos de boa. Mas sua autenticidade, coragem e espontaneidade para tratar de temas tabus tem me feito crescer na fé em Jesus e na vida de discipulado. Amém, Luciano, que bom. E eu me alegro muito com o seu testemunho, porque a comunhão no corpo de Cristo não é porque a gente concorda um com o outro. A comunhão no corpo de Cristo é porque a gente tem o mesmo Espírito, né? A gente é lavado no mesmo sangue. A gente tem o mesmo Senhor. E eu gostaria muito que nós que nos dividimos tanto pelas nossas ideias e opiniões, que nós usássemos outro critério, usássemos, por exemplo, o fruto do Espírito. Com quem que a gente vai tretar? É com quem não manifesta o fruto do Espírito. A gente vai tretar com um abusador, não é com um teólogo que pensa diferente da gente. É isso que seria interessante. Se o critério fosse o caráter, a integridade, se fosse. É isso que você falou do nosso coração comprometido com Jesus. A gente pode se enganar nas ideias e opiniões, mas o importante é que a gente confie um no outro, que a gente está realmente comprometido com Jesus, que isso seja posto, né? E tem muito abusador que tem uma teologia ortodoxa. Você não discorda de nada do que ele fala. Jesus falou isso. Vocês são hipócritas, porque vocês falam a coisa certa, mas vocês não vivem o que vocês falam. Então a gente concorda com tudo que eles falam. Só que eles são abusadores, né? Então, é isso. Obrigado pelo seu testemunho, Luciano. Obrigado mesmo. Bem-vindo sempre. Casa é sua. Tá bom? Gente, um beijo no coração. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, liberte a todos nós, nos dê a experiência da liberdade e verdadeiramente seremos livres.
Que você tenha uma boa noite, um bom restante de semana. E até ou sábado, no Conversas Pastorais, ou domingo, ou segunda na Metanoia, ou quarta-feira de novo, estaremos aqui, se Deus quiser. Um beijo, Deus te abençoe. Tchau, tchau.